Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é fisioterapeuta esportiva, personal trainer, sabe trabalhar o corpo e a mente, mas acima de tudo ela é uma sobrevivente. Essa mulher já participou do Sobrevivência Extrema, do Largados e Pelados Brasil. É uma sobrevivencialista na essência e sabe contar pra gente como a gente vai fazer para se manter vivo no dia do apocalipse zumbi. Nós vamos conversar com a incrível, necessária, belíssima e corajosa Thaís Teixeira. Ai, Tudo obrigada, bem? Marisa, pela Obrigada por ter oportunidade. vindo. Que Tô lindeza. muito feliz, espero que vocês gostem, né, do que eu vou contar para vocês aqui. Não, com certeza, eu quero saber tudo. Agora, que coisa, né? Quem que veio antes, o Largados e Pelados ou o Sobrevivência Extrema? O Largados e Pelados. Eu fiz primeiro o Largados e Pelados na Colômbia, depois eu fiz o Sobrevivência Extrema e depois eu fiz o Largados e Pelados à Tribo, que foi na África. Então foram 3 desafios bem intensos que, né, fui conquistando aos poucos, indo atrás. Agora, que gosto é esse por sobrevivencialismo? Quando e como começou esse teu interesse por isso? É uma das perguntas que todo mundo me faz, assim. Eu acho que vem da nossa família, da nossa origem, né? No caso, minha família é de Minas, isso me remete às brincadeiras na infância, fazendo fogueira, brincando com os primos lá em Uberaba. E aí, depois de adulta, eu comecei a praticar montanhismo. E sempre pensava, e se acontecer uma situação do qual me perca, ou acontecer um acidente, eu não sei me virar. E, paralelo a isso, eu assisti os programas de sobrevivência. E ficava pensando, se acontecer, eu vou fazer isso e aquilo. E aí eu comecei a me interessar e fazer cursos para me sentir mais segura e autônoma. Então, foi buscando isso. Você sabe que eu me conecto muito com o que você está falando, porque eu passei a minha infância no sul de Minas, num sítio que era dentro da cidade, mas na beira do rio. Então, assim, arco e flecha de bambu, tinha um bambuzal. Sabia que dá para fazer muita coisa com bambu? Muita, Você sabe muita. disso. Isso eu sei. A gente fazia palhocinha. Então, isso que você está falando é real, né? Uma infância, assim, em meio à natureza, ela ensina muito pra gente. Exatamente, eu concordo. E é diferente, assim, depois de adulta você começa a entender e aprender com responsabilidade. É claro que eu se tiver que fazer uma armadilha, por exemplo, não vou ficar testando aqui, que não tem necessidade. Culturalmente, a gente não tem o hábito também da caça, até porque não é permitida, o único animal permitido aqui no Brasil é o javali, mas não tem necessidade, a gente tem a geladeira cheia, o mercado cheio. Mas eu acho que é importante a gente aprender e entender um pouquinho sobre isso, porque se precisar, eu sei que eu posso me virar. Agora, assim, nessas experiências, né, com as câmeras e tal, vocês podiam caçar o que fosse. Não tinha proibição. De acordo com a lei de cada país, existe. O sobrevivência extrema, ele foi por vários biomas aqui do Brasil. Então, nós não podíamos matar, se precisasse, nenhum bicho, de acordo com a lei. O que podia era peixes. E eu tive que tirar uma licença também para pesca, né? No caso, se precisasse uma arraia, algo do tipo, eu poderia. De acordo com a lei da Colômbia, nós não podíamos matar nenhum animal, nenhum felino, não podíamos nenhuma das cobras e as aves coloridas. E na África, únicos animais que não podíamos matar foram as cobras e o crocodilo do Nilo, porque ele é muito perigoso. Gente, mas a cobra, uma delícia comer cobra. Você não pôde comer cobra? Não pôde. Queria muito, mas não podia. Fazer uma sopinha ali, Não porque podia. diz que é uma carne intermediária entre frango e peixe, uma coisa assim. Branca, levezinha, mas, né? E o pessoal fala assim, vocês vão comer e tal, nananã. Mas quando a gente come, gente, não tem sal, não tem tempero, não tem nada, mas a fome alimenta, viu? Porque tudo fica maravilhoso. Bom, a gente vai falar de muita coisa hoje, inclusive eu fiquei impressionadíssima, gente. Vocês entram no Instagram dela, tem ali as pernas marcadas de tantas picadas, de tantos insetos, né? Aliás, o Instagram é Thaís, T-A-I-S, normal, Teixeira, __. Então, lá vale a pena acompanhar, tem várias postagens sobre sobrevivencialismo, né? Tem. Então, assim, me tacaram no mato lá. Qual é a tríade ou o que eu tenho que pensar primeiro? Provavelmente não é comida. Primeira coisa que você tem que pensar é em água. Porque a água
Nenhum corpo humano aguenta mais que 3 dias sem água, né? Água, fogo e abrigo. A gente fala que é a tríade da sobrevivência, que a gente precisa procurar. E pensa, água vai te levar à civilização. Então, onde tem água, se você acompanhar e procurar, me perdi, o que eu faço? Vai acompanhando um leito do rio, porque uma hora você vai cair numa região que vai ter população. Nossa, Então, que pensa nunca nessa pensei dica. nisso. Thaís do céu. Agora, toda água é potável na selva? Não, não. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente olha uma água clarinha, que não tem cheiro, mas e se de repente ali na frente um animal morreu, então pode estar contaminado. Então tem que tomar cuidado. Como faz para saber? Assim, em último caso, eu não tenho água, eu estou morrendo de sede, eu preciso beber água, bebe um pouquinho só e vai observando se de repente você começou a demonstrar algum problema gastrointestinal, como diarreia, vômito. Mas assim, em último caso, o ideal é que você ferva a água ou faça um poço, por exemplo. Por isso o fogo. Isso, o fogo é muito importante, tá vendo? Então conta pra gente um pouco, assim, talvez de uma experiência que você tenha tido, em que você se viu, imagina, 3 vezes, né? Conta que você puder, mas que você se viu ali, então você foi atrás de água. Sempre. A água é primordial, não tem como, né? E é sempre em duplas, né? Essas experiências são em duplas. O Largados e Pelados, o primeiro que eu fiz foi em dupla, era eu e mais um rapaz. E ele saiu em 7 dias. O desafio ele dura 21 dias, do primeiro. Ele saiu em 7 dias e fiquei 5 dias sozinha. Depois eu conheci um outro moço e fiquei com ele. No Sobrevivência Extrema, foi sempre em dupla, só que tinham situações que a gente se dividia. Para realmente, porque a proposta do Sobrevivência Extrema é conseguir um autorresgate, mostrar para a população como é que você consegue um autorresgate em 72 horas. Então, é um programa que a gente ensina técnicas, ensina o que fazer, baseado nas histórias reais que nós fomos contar, usando a mesma roupa, usando os mesmos objetos, mostrando o que eu poderia fazer numa situação como essa. Foi com o tigre. Foi com o tigre. Maravilhoso. Eu achei interessante que lá você contou, né, que você simulou a queda de um avião e que a mulher estava de vestido e você tacou um vestido lá no meio do perrengue. Exato. Uma das histórias é essa, é um caso de 2 grávidas e as 2 estavam de verdade com vestidos, uma tinha acabado de ter neném, 12 horas, imagina, estava com hemorragia ainda, e a outra estava indo para fazer o parto de 9 meses, e o avião ele cai numa mata amazônica, né, mas era a área de Roraima, e ficaram por 5 dias lá. Meu Deus. Imagina o desafio que foi para essas mulheres que não têm conhecimento nenhum em sobrevivência. A sorte que tinha um piloto e tinha um enfermeiro, que deram algum suporte. Mas foi muito desafiador para mim, que estava lá. Não era que nós estávamos simulando, nós estávamos mostrando a dificuldade que é. Porque quando a gente vai para o mato, por exemplo, você vai, né, a caráter, você vai colocar uma bota, uma calça, uma blusa. Se você está numa situação que você está com vestido, tudo fica muito mais desafiador, né? E não tinha uma lâmina, então muita coisa vai influenciando. E tem que mostrar que a primeira coisa que você precisa é manter a calma. E tem uma sigla que eu aprendi com um tigre que chama safada. Essa ninguém pode esquecer. Safada, ninguém pode esquecer da safada. Significa o S, sinalização. Seria a sequência do que você deveria fazer numa situação de perigo, de acidente, que você deveria procurar. Sinalização, primeira coisa que você tem que fazer, vou tentar sinalizar para conseguir um socorro. Como? Um SOS, um X grandão, uma bandeira, alguma coisa para chamar atenção. Espalha roupa em cima de árvore. Isso, alguma coisa para chamar atenção. O A significa abrigo. Vou tentar fazer algum abrigo para me proteger do clima, de animais e manter algum certo conforto na situação. O F, fogo. Se não sabe fazer, paciência, pula. Ou assiste os nossos programas para vocês aprenderem, né? Boa. O A, água, né? Porque a gente fala assim, mas a água pode vir antes? Pode, né? O D, descanso, tentar dormir, descansar um pouco, por mais que seja uma situação de perrengue, e depois o alimento. A gente chama safada, essa sigla, que pode alterar, né, conforme a sua necessidade. Então, assim, para mim, eu coloco sempre a sinalização, o abrigo em primeiro lugar, fogo, água, descanso e alimento. Essa é a sequência que todo mundo deveria saber o basiquinho. Uhum. E aí, bom, vamos voltar. Daí você estava contando dessa primeira experiência, né? No Largados e Pelados, você estava com uma dupla que simplesmente foi embora. Foi. Cara, mas como que você fica sozinha? Foi. Né?
Eu estou muito acostumada, eu adoro solitude, amo fazer as coisas sozinha, só que quando você faz por opção é uma coisa. E naquele momento que eu estava precisando, eu precisava de um parceiro, né? É muito difícil as atividades diárias de coletar lenha, fazer abrigo, procurar alimento, enfim, é muito trabalho. E fora o apoio moral que um parceiro te dá. Mesmo nas frustrações, você tem alguém para interagir, conversar. Então, quando ele decidiu sair, para mim foi um baque, chorei, fiquei triste, mas eu pensei, não, é o meu sonho, eu quero fazer isso, eu vou ficar. Só que ficar durante 5 dias, literalmente sozinha, sem ninguém para conversar, dividir as angústias, aquela até a dúvida de falar, ai meu Deus, vou para lá, vou para cá, sabe, que você quer dividir, é muito ruim. Mas aí eles puseram outro contigo ou você encontrou do nada? Porque eu assisti um episódio, tava te procurando lá, eu vi um que era uma menina ficou sozinha, toda picada, toda zoada. Sou eu. E chegaram 2. Chegaram 2 ali e falavam, oi, tudo bem você por aqui? Eu falei, gente, que doideira. É assim, recebemos um mapa. O objetivo do desafio é você concluir o prazo, que seria 21 dias, né, o primeiro. Então, você recebe um mapa. O mapa você inicia numa região, só que é uma região muito longa que você tem que chegar até o final para conseguir ser resgatado por um carro, um helicóptero, o que seja. E eu estava naquela região. Quando o meu parceiro ele decidiu sair, eu fiquei um pouco mais na região, só que assim, não tinha mais nenhuma forma de alimento, não tinha mais como sobreviver naquela região. Foi quando eu peguei o mapa novamente e falei, cara, eu preciso migrar e procurar algum outro recurso. Muito corajosa. E aí migrei, andei horas, e aí de longe eu consegui avistar, é que no programa passa muito rápido, né? Mas eu consegui avistar uma fogueira, fogo, fumaça. Onde tem fumaça, opa, tem pessoas, né? E aí consegui encontrar esse outro rapaz, que foi ótimo. Mas e o teu sentimento? A hora que você viu fumaça, como é que é a emoção, assim? Eu senti que ali eu teria a chance de viver, porque vinha aquela minha incerteza de, meu Deus, eu tenho que procurar água, que foi o meu objetivo. Eu vou procurar uma outra região de água que fique próxima do ponto de resgate. E quando eu chegar, eu andei muito, né? Então eu estava muito cansada. Horas? Foram horas. Acho que foram 3 horas e pouquinho. Então eu cheguei literalmente em chagas, exausta. E encontrar um outro parceiro me trouxe aquela sensação de esperança, porque eu teria que construir um abrigo de novo, fazer tudo de novo. Então eu cheguei e já estava tudo pronto. Então foi ótimo. Ele tinha te mel. recebeu bem? Me recebeu bem. Ele tinha acabado de derrubar uma colmeia. Tinha mel, que foi o doce mais maravilhoso. Eu senti a energia entrando assim em mim e renovou, porque o humor muda, você fica muito mais irritado. Todo mundo, né? Fica umas horinhas sem comer, Sim. fica um pouco mais irritante. Então, quando você tem um alimento, tudo muda. Você consegue fluir melhor. E foi ótimo encontrar esse parceiro no meu primeiro desafio. Gente, foi que nem um oásis no deserto. Foi. E qual foi o resultado do primeiro desafio? Como é que acabou? Acabou, foi até o final, fomos até o final, né? Yes! Minha nota aumentou. Maravilhoso. Porque existe uma nota, uma avaliação que chama ASP, que é a Avaliação de Sobrevivência Primitiva, que mostra como você entrou e como você saiu. Então, tudo que você faz, seja instintivamente, seja realmente mostrando as suas habilidades e técnicas, existem as pessoas que estão filmando, né, que depois vão avaliar tanto o seu físico, o seu mental, quanto a sua técnica. Nossa, que incrível! Então, tem uma avaliação depois. Eu comecei com 6,5 e saí com 8,0. Ou seja, não adianta só você ficar aos 21 dias. Não. Você tem que ter uma nota alta para resolver quem é que ganha o desafio. Na verdade, quem ganha é quem fica até o final. Não existe uma entendi. premiação. Mas existe uma nota que vai te classificar. Poxa, essa daqui realmente ela Bombou. é boa. Ela faz alguma coisa ali que deu certo. Por mais que às vezes mostre muito resumido, mostra que você fez alguma coisa para conseguir se virar. E eu colocava na minha cabeça que eu estava numa guerra. Eu tinha, ou era vida ou morte. Então, assim, eu acho que também isso na minha cabeça ficou muito forte. Esse foi o mindset que você usou para... Foi. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que provar para mim e para as pessoas que duvidaram de mim, porque teve muita gente que duvidou. Quero saber esse babado aí. Muita gente. Então, eu colocava isso e falava, não, imagina, falando, minha família, por exemplo, brincando, falando, ela não vai aguentar 2 dias porque ela é alérgica. Então, teve muito isso. Eu falava, não, eu vou aguentar. Mas quando eu me vi toda machucada, picada, e era um teste psicológico diariamente, era uma tortura, literalmente uma tortura.
porque eu não conseguia dormir, não conseguia descansar, não estava conseguindo comer direito, poucas coisas, e ficar realmente machucada, me vendo machucada. Eu sou vaidosa, adoro, né, usar um vestidinho, uma roupinha, ficava pensando, e depois, essas marcas, será que vão sair? Então, foi um teste psicológico tremendo durante esses 21 dias. Porque eu fico imaginando assim, né? Você faz um abrigo, só que o abrigo ele não é totalmente vedado. E tem mosquito. Tem. Ou, sei lá, porvinha, essas coisas Tem. do mato. E aí você querer se proteger. Ah, e tem a questão da roupa. Ou seja, não tem roupa. Não tem roupa. E não é uma questão de vergonha, né? De estar Não. nua. Acho que essa altura, minha filha, você nem lembra disso. Tem pessoas que falam, né, que entram, ai, morrem de vergonha do nu. Mas eu penso, todo mundo nasceu assim nu. A questão do nu, para mim, é a preocupação porque tira a nossa camada de proteção. Exato. Então, você fica sem, né, são espinhos, são cortes de galhos, fica muito vulnerável a todos os insetos, porque muitas pessoas pensam só nos mosquitos, mas carrapatos, formigas, tudo me picava. Tudo, assim. Foi realmente um teste psicológico nesse primeiro desafio. E chega uma hora que a tua resistência à dor aumenta? Você acha? Ou não? Assim, a formiga picou no primeiro dia, se picar no 10º, vai ser igual a dor? Me doía igual. Me doía igual, mas eu estava até mais abalada emocionalmente, que tem horas que eu falava, até passando, não sei se eu vou aguentar, porque era uma tortura mesmo, literalmente. Porque quando a gente tem um zumbidinho no nosso ouvido, você vai lá, mata, enfim. Agora, quando tem vários, e esses que eram os piores, que eles começavam quando escurecia, que era em torno das 6 da tarde, e iam embora só pelo amanhecer, eram várias horas. E eu passava lama, argila, cinza, e nada resolvia. Então, imagina você ficar por horas tentando brigar com uma coisa que não tinham que fazer, tentando descansar, porque você está exausto e não consegue descansar. Então, é tortura. Assim, eu imagino que Hitler deve ter feito uma coisa parecida, porque foi tortura. Eu imagino. E eu fico imaginando a força interna que você teve que ter para poder realmente não ceder à tentação de ir pro helicóptero, pro carro quentinho e falar, galera, me leva que eu quero comer um Mac. Não, você é físio, você não come Mac. Como de Você é vez em quando. personal, né? Você não vai fazer. Mas eu achei interessante você falar que as pessoas não acreditaram em você, porque você é uma pessoa que cuida do corpo, Sim. né? Como fisioterapeuta, que é maravilhoso lá, né? Imaginei que se você machucar, tiver uma entorse, alguma coisa, você vai saber o que fazer. Mas também personal, quer dizer, você é muito forte fisicamente. Eu me preparei de todas as maneiras possíveis e acho que as minhas áreas, né, da saúde também me prepararam, porque eu fui com bastante massa muscular, mas eu também engordei porque eu sabia que a gordura era uma fonte de energia, porque eu sabia que ia perder. Então a gente emagrece conforme você não come. É uma maneira de você conseguir energia durante o desafio. E também tinha essa questão sobre os problemas ortopédicos que podiam me acontecer. A minha saúde, eu sabia o que estava acontecendo comigo, sabia que se eu tivesse uma tontura, era um efeito da fome. Sabia que na primeira semana, que são os primeiros 5 dias, são os dias que o seu corpo mais sofre os efeitos, né? Então, você vai ter uma queda hormonal. Então, sabia muita coisa que ia acontecer que fazia parte. Exatamente. Então, eu sabia que fazia parte. Então, eu não ficava tão preocupada e tão nervosa, porque eu sabia que aquilo era um processo fisiológico que ia acontecer mesmo com o meu corpo. E quantos quilos em 21 dias foram? Foram 11 quilos. Eu comecei e terminei com 47 quilos, bem magrinha. Meu Deus. Bom, e aí, então, eu estava falando, né, que as pessoas não acreditavam que você tinha um potencial de sucesso? Não acreditavam. E quando minha família me viu, né, que a gente termina, que você chega no hotel, primeira coisa que você quer fazer é falar com a tua família, com as pessoas que você gosta, todo mundo ficou emocionado, porque viu que realmente eu tenho foco, garra, e honrei minha palavra, porque eu falo, não, se eu falei que eu vou ficar até o final, eu vou ficar até o final. Eu não sou de desistir das coisas que eu quero. Então, muitas pessoas me questionam, mas para que esse sofrimento? Eu não sei, a gente busca, talvez... Tem pessoas que gostam mais dos desafios e de se superar. Eu até faço uma analogia com o pessoal que gosta de subir o Everest. A gente sabe do risco. Tanto que no desafio também, eu sei que eu poderia morrer, poderia, de repente, ser picada por uma cobra, alguma coisa poderia acontecer de maior risco. Até as doenças invisíveis, como eu fiquei muito picada, dengue e malária. Mas eu queria muito fazer isso. E, para mim, a força mental que eu criei depois, nossa, para situações do dia a dia aqui, vocês não têm noção. Eu lembro que depois de uns meses depois, eu terminei um namoro. Nunca contei isso, vou contar. Descobri que ele me traiu. O quê? Foi. Enquanto eu estava no meu desafio, ele tinha ido viajar, enfim. Nunca contei isso pra ninguém, vou contar agora.
E aí, quando eu descobri, assim, acho que se eu não tivesse passado por esse tipo de sofrimento real, que eu entendi o que é sofrimento, eu teria ficado chateada, triste, depressiva. E eu falei, olha, pra mim você foi um mau caráter e acabou, não quero mais nada. Como que você descobriu? Ai, as coisas chegam até mim. É mesmo? Algoritmos, eu acho, né? Algoritmos. Enfim, ele namorava aqui, ele era chileno, a gente namorava aqui, ele morava comigo no início, aí depois veio a questão depois da pandemia, de ter que voltar no presencial. E aí ele voltou a morar lá no Chile. E na minha cabeça, namoro à distância fica muito complicado. Porque a gente tá aquela coisa de ficar se vendo a cada 3 meses. Então, eu falei para ele, eu acho que não vai dar certo. Vamos tentar abrir um relacionamento? Eu nunca fiz isso, mas eu pensei, uma possibilidade. Gosto dele, mas será que, né? Vou tentar uma coisa diferente. E na cabeça dele, ele falou, não, imagina, não acho isso um absurdo, tal. Só que eu falei, não, então acho que é melhor a gente separar, porque não sei, pra mim eu não sinto que vai dar certo. Quando eu terminei, eu falei, pro meu bem, porque eu sei que a gente acaba fuçando, é normal, da mulher, do ser humano, querer fuçar o Instagram do outro, a rede social do outro. Eu falei, eu prefiro cortar esse vínculo de rede social pro nosso bem. E parei de seguir. Só que o algoritmo começou a me jogar pessoas em comum. E aí, não sei porque uma moça entrou no meu Instagram, né? Enfim. E aí eu vi uma foto exatamente onde ele estava, no lugar que ele estava segurando um coco. Olha isso. Oh, meu Deus. Aí eu fiz eu sou esperta, joguei um verde, colhi maduro, e ele acabou se entregando. Eu falei, olha... Aí ele achou que eu tinha conversado com ela, não tinha. Mas depois eu conversei, ela explicou que conheceu por aplicativo, ou seja, ele já estava com uma má intenção. Ciscando, exato. Né? Então, assim, para mim, eu terminei, não derramei uma lágrima. Muito mais forte, sabe, mentalmente, para segurar certas coisas que aconteceram na minha vida, até em relação à morte agora do meu pai. Então, eu acho que... muito, Thaís. Foi. É difícil, assim, tem altos e baixos, mas eu acho que todos esses desafios me fizeram me fortalecer muito emocionalmente, muito, para várias situações da minha vida. Então, assim, foi ótimo. Tem uma coisa que a gente chama na psicologia de tolerância à frustração. Quem não se frustra, não aprende a tolerar a frustração. E acho que serve para sofrimento, serve para uma série de outras coisas correlatas, né, de alguma maneira. Tem um ditado que fala uma coisa assim, né? O caminho da iluminação a gente alcança com a dor, né? Então, eu acho que eu fiquei mais plena, mais calma, um pouco mais sensata para tomar algumas decisões, assim. E simplesmente eu amo fazer esse tipo de desafio. Na África foi a mesma coisa, foi muito desafiador por conta da fome. Na Colômbia, o que me pegou mais foram os insetos. E na África, o que me pegou mais foi a fome. A fome. A fome. Porque você fala África, você imagina que tem um monte de macaco. Mata um macaco lá e tudo certo, entendeu? É difícil. E nós difícil. estávamos numa savana. Então, era uma savana muito escassa, um lugar extremamente inóspito. Propósito, né? Que eu acho que Exato. eles vão buscando. Mas só voltando um tiquinho ali, você acha que a partir dessa experiência do sofrimento e tal, você passou a valorizar mais coisas muito básicas, como, por exemplo, esse copo d'água fresquinha, não ter bicho te picando aqui? Nossa, gente, muito Como é mais. essa dimensão? Me conta um pouco disso. Você pode fazer essa pergunta para todo mundo que fez esse desafio. Todo mundo. A gente volta valorizando muito mais tudo. Não só o conforto, quanto as pessoas, a importância de ter o outro com a gente, uma água, um alimento. Eu não desperdiço mais nada, assim. Eu compro, geralmente, assim, sempre compro, eu moro sozinha, né? Então eu compro poucas coisas para não desperdiçar. E se, por exemplo, uma banana, ela está começando a ficar machucadinha, eu como ela, não jogo fora. Então você começa a valorizar muito mais as coisas e não desperdiçar nada. Porque ali naquele momento, se você tivesse uma casca de banana, você teria comido a casca da banana. Eu comi cupim. Ah, cupim, porque era o que eu tinha. É proteína, né? Fonte de proteína. Na África, nesse desafio que acabou recentemente, era tão escasso que nós comíamos o cocô de uma larva, que a gente chamava de pãozinho ou de mopane. Falava assim, por quê? A gente pesquisa antes, né, sobre a região, e aí nós vimos que esse cocôzinho dessa larva, ele era rico em glicose. Sabor docinho, dava energia. Então, era tão gostoso, era como se eu chupasse uma balinha todos os dias. Então, assim, a gente vai se apegando a isso. Eu sou muito... Eu não como carne vermelha, não gosto. Mas numa situação de sobrevivência, eu como qualquer coisa, para você verem, né?
até um cocôzinho de uma larva. Cocôzinho de uma larva. E você estava em dupla nesse também? Aí nesse, que foi na África, nós fizemos uma tribo feminina. Arrasou. Ah, que chama tribo, né? Isso. Ah, é outra proposta, outro conceito. Ah, é isso. Esse da África, que acabou recentemente, foi uma outra proposta onde o objetivo era lidar com mais conflitos, né? Quanto mais pessoas, mais conflitos, mais desafios de convivência a gente tem. Então, mulheres, hormônios, muita coisa acontece. É? E aí, Isso. você é uma pessoa de fácil trato, assim? Você acha que você é razoável? Mais do que a média? Eu acho que sim. Eu também acho que tem a ver com a idade também. Já não sou mais menininha, já tenho 42. Então, a gente aprende a lidar com algumas coisas. E no início desse meu desafio, tive um problema de convivência. Porque eu percebi um afastamento delas. Elas já se conheciam porque elas tinham feito um outro desafio juntas. Então, eu percebi que tinha alguma coisa ali. Mas quando você está numa situação como essa, eu ficava pensando, será que é coisa da minha cabeça ou será que está realmente tendo alguma situação esquisita? E elas conversavam muito só entre si, iam fazer algumas atividades só entre elas. Uma panelinha, assim, você sacou? Tinha uma panelinha. Tanto que ruim, né? Foi ruim, tanto que mostrou até no programa. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver, eu não gosto de ficar com isso guardado. E aí, no terceiro dia, eu já falei à noite, meninas, estou me sentindo excluída. Já falei logo. Não, é porque a gente já se conhece, a gente tem mais afinidade e tal. E aí, depois, realmente melhorou. E aí, a convivência foi ficando ótima, nos tornamos uma irmandade, né? Então, foi bom falar. Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Até numa situação de sobrevivência, a gente precisa falar. Porque senão poderia ficar esse clima, ai meu Deus, será que ela não gosta de mim? O que está acontecendo? E poderia ter ficado pior. Então, depois que eu conversei, tudo melhorou, nós nos unimos e muitas coisas foram acontecendo. Aí a sororidade também. Foi. Né? Agora, quando é mais gente, assim, porque em dupla é muito aquilo, ó, eu faço isso, você faz isso, vamos junto, vamos. Agora, quando é mais gente, eu imagino que distribuição de tarefas, quem tem mais talento para o quê? É uma coisa mais complexa de você, você está mandando em mim como? Isso. Como é que faz isso? Nós tínhamos esse cuidado de não tentar uma mandar mais que a outra, mas, por exemplo, na minha tribo era eu, Nanda e Andresa. A Andresa levou um kit pesca, a Nanda levou corda e eu levei um kit chamado Flint and Steel, que é de fazer fogo com pedra e aço. Então, uma coisa, eu quis inovar. Top. Inovei. Foi ótimo, porque ninguém tinha feito isso no desafio. Então, ela tomou a frente de levar o kit pesca, mas não significa que ela que só tenha que pescar. Então, a gente tentava dividir as funções assim, ela ia pescar, então eu cuidava do fogo, lenha, abrigo junto com a outra menina. Água, as funções diárias, que tem muita coisa para fazer. Mas aí, ela foi e cansou, é sempre muito distante. Então, eu ia na volta, dava uma olhada também. Então, a gente ia dividindo um pouquinho assim. Claro que tem momentos que uma faz mais do que a outra, então acaba também virando um conflitinho ali. Mas, assim, não foi nada de, nossa, tão absurdo. Então, a gente se ajudou. Porque a ideia, eu imagino que seja até poupar energia a todo mundo, né? Que você não pode fazer tudo que você quer a hora que você quer. Exatamente. Né? Porque se você gastar toda a energia, você vai ficar... Pode até morrer, sei lá. Exatamente. E aí, para nossa tribo, no quarto dia chegou um rapaz chamado René. Que mudou um pouco a dinâmica ali do grupo, porque será que um homem ali no meio, né, pode, querendo ou não, ter um espírito de liderança, porque ele era mais velho, mais experiente, e muitas coisas começam a acontecer nesse perfil, nesse tipo, assim. Galera, tem que assistir. Tem que assistir. Meu Deus do céu. Não vou ficar dando muito spoiler, não, mas só que a gente também somos mulheres fortes, né? Vocês estavam em maioria. Exato. E a gente dava nossos pitacos, nossas opiniões. E ele foi também aprendendo a lidar com a gente. Então, foi ótimo, assim. Como toda família, tem momentos de altos e baixos com todos. E a gente soube lidar com as dificuldades de cada um. Agora, como que fez? Porque, assim, eu entendo que no Sobrevivência Extrema é um programa produzido. Você foi contratada, provavelmente, para fazer com o Tigre lá. É uma coisa mais... Né? Agora, no reality, como que você fez no primeiro, por exemplo, a seleção? Como é que eles fazem isso? Como é que eles vão saber que a Thaís curte... Como é que é o negócio? É Bushcraft. Arte mateira. A gente fala que é arte mateira. Que nada mais é do que essas atividades... De escotismo? Também, pode-se dizer, mas e como você lidar na natureza, como você pode improvisar, por exemplo, esqueci uma corda.
como você pode fazer? Esquecer uma corda. Tá. Você pode usar um cipó, você pode pegar uma fibra natural e fazer uma corda. Então, você aprende a lidar com a natureza de uma maneira que você não agrida, sabe? Então, assim, a gente respeita muito, não é sair cortando árvore, machucando, derrubando, devastando. É saber lidar da melhor maneira possível com a natureza. Então, aí alguém sabia que você fazia o bushcraft e fala, pô, produção, olha aqui, essa aqui talvez dê alguma coisa. Você sabe que não? Ah, não? Assim, Como que foi? eu já sou fã, né? Já era fã do Largados e Pelados há muitos anos. Então, quando saiu as inscrições, que foi em 2020, se não me engano, acho que foi isso, 2020, 2021, todo mundo que já sabia que eu gostava desse tipo de atividade começou a me marcar. Eu falei, não, já tô sabendo, eu vou fazer um vídeo. Aí tinha que fazer igual o Big Brother fazendo, você tem que mandar um vídeo, fazer um formulário, preencher um formulário e tal. E aí eu fiz. Só que eu não fui selecionada para a primeira temporada. Fiquei muito triste e tal, mas eu acho que assim, nada é por acaso, né? Era um sinal que eu tinha que me preparar mais. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei praticando, fazendo mais cursos. E aí, depois, no ano seguinte, foi 2022, rolou a segunda temporada. E aí eu falei, não, tô mais preparada, tô Mais pronta, madura, mais né? madura, sei que é isso que eu quero mesmo. E vou me inscrever de novo. Aí me inscrevi, preenchi formulário, mandei vídeo. E aí depois participei de uma seletiva. E aí nessa seletiva você tem que mandar vídeo sem corte, edição de nada, mostrando fazer fogo, abrigo, essas atividades básicas de técnicas e habilidades para mostrar que você tem alguma noção. E também passei por testes psicológicos, físicos, para eles entenderem o perfil de cada pessoa, se realmente tem condições ou não. Entendi. E eu imagino que você assine um termo falando, olha, Sim. gente, se uma cobra, uma sucuri me comer aqui, tudo bem, vocês não têm nada com isso. Eu escolhi esse risco. Quando foi para assinar essa parte, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é sério. Mas, como todo reality, eu pensava, será que eles não dão uma ajudinha? Será que chegando lá na hora não vai me ajudar em alguma coisa? E aí, quando eu cheguei, que eu vi que não tem ajuda, eles ficam como sombras, só seguindo a gente, aí que bate um desespero. Então, o meu primeiro, eu fui um pouco mais assustada, porque eu não estava preparada. De verdade, eu achava que podia ter alguma ajudinha ali. E aí, na hora que eu percebi que não tinha, bate um desespero. Você fala, meu Deus do céu, eu estou realmente sobrevivendo. Uma sobrevivência controlada, porque se acontecer alguma coisa, óbvio que eles vão te levar para o hospital. Mas era uma sobrevivência praticamente real, porque eles estavam como sombras. E você tem que dizer, né? Ah, eu desisto, gente, por favor. Você tem essa possibilidade. Se você falar, não quero mais, você levanta a mão, não quero mais, tudo bem, você pode sair. Só que na minha cabeça não existia essa possibilidade. Eu acho muito legal você contar isso, que o programa é coerente com a proposta. Exato. Né? Eu acho muito legal saber disso, porque a gente sabe que há muitos realities, Exato. aquilo ali é feito para o espectador se emocionar ou não, né? Meio combinado e tudo. Então é legal saber que dentro do sobrevivencialismo tem essa ética de estou te vendendo um troço que é isso aí mesmo. Exato, até porque eu acho que as imagens não mentem, né? Mostram como a gente realmente fica. Então, não existe fake, não existe ajuda nenhuma. Então, é realmente torturante, é triste. Tanto que depois, no final, todo mundo se emociona, vem abraçar. E depois eles começam a conversar, de fato, com a gente, assim. Eles não falam com vocês Não durante falam. Não falam. O que tem é um momento só do dia que existe uma pessoa que vai fazer perguntas durante como foi seu dia, o que você está sentindo, o que você está achando do seu parceiro, que aí eles vão colocando essas montagens na edição. Mas é só um momento do dia. Então, o restante é só como sombra. Se você se perder, eles vão ter que ficar te seguindo até você se achar. E dá dó, porque eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu tô perdida, mas eles também estão. Entendi. E deve dar um pouco de medo, assim, né? Porque, sei lá, no escuro, e uns movimentos, assim, que você não consegue identificar muito bem de onde vem. No começo, é igual quando você vai se mudar para um bairro novo. Você fica com medo de andar em tal horário, você não conhece. Mas depois aquele ambiente começa a fazer parte da sua vida, você já sabe. E os animais, eles não se aproximam, eles começam a sentir o nosso cheiro. Então, eles sabem que tem alguém ali, pode surgir no começo de curiosidade também, porque a gente está invadindo o espaço deles. Opa, que cheiro é esse? Vou ver o que é no começo, mas depois eles somem. Então, fica muito mais difícil de você encontrar, inclusive, alimento por isso, porque os animais eles não vão se aproximar de você. Então, as pessoas também não entendem isso. Acham que, não, vai encontrar uma cobra ali e cá.
tudo fica muito mais difícil. Mas eu sentia que era minha casa depois de um tempo, sabe assim? Vinha um barulho ou outro, mas não sentia medo mais. Engraçado. Qual foi a coisa mais consistente que você conseguiu comer? Rolou assim um tatu que daí você se farta? Você se fartou em algum momento de alguma coisa? Em qual deles? Na Colômbia, na África? Me dá o que você quiser, porque acho que os 3 foram muito difíceis. Os 2 foram muito difíceis. Vamos falar desse último, que é o da África agora. Nós conseguimos comer tartarugas, mas não podia, pela lei da África, ser jabuti, né? Tartaruga terrestre, poderia ser só aquática. E alguns bagres e algumas tilápias. Só que essa cena foi hilária, que eu vou contar. As tartarugas fugiram da gente, algumas. Como pode, né? Então, uma coisa que eu aprendi, que tem que enterrar a tartaruga. Não pode deixar ela amarrada, porque ela consegue se soltar. E aí, como nós estávamos numa fase boa de comida, pegando peixe, tartaruga, a gente deixava alguns alimentos para o dia seguinte. E aí foi quando perdemos as tartarugas. Ela fugiu de você. As tartarugas ninjas, agora eu entendi por que chamam tartarugas ninjas, né? E eu imagino que depois tudo se aproveite, né? Então o casco delas dá para usar para coletar água. Sim, se quiser. Dá para fazer várias coisas. E o gosto, assim, eu não como carne vermelha, então para mim foi muito difícil comer, mas eu sabia que era energia, tinha que comer. Eu não gosto de fígado. Amei fígado, comia o fígado assim. Para mim, até nós fazíamos um ensopado, né? As patinhas nós assávamos e o ensopado era com os órgãos. E para mim era até um salgadinho, assim, eu gostava, mas era o que tinha de energia. E tinha alguns ovinhos também. Os ovos o gosto é igual, é um gostinho normal, mas a gente comia. Eu acho que numa situação extrema, né, Thaís, é isso. Imagina, a galera dos Andes acabou comendo seus semelhantes ali, tudo bem que era uma carne mais congelada, então deve ter sido horrível para eles, mas foi o que propiciou que eles vivessem, né? Eu falo, a gente tem que virar uma chavinha, porque ali você está numa situação realmente de sobrevivência. É vida ou morte. Se você comer, você tem mais chance de chegar até o final, senão não vai. Agora, então, você foi uma criança assim, luxenta, seletiva alimentarmente? Sempre. Não vou comer maçã. Por quê? Porque eu não gosto. Sempre. Não é muito louco pensar que aquela menininha foi pro mato e comeu o que deu? Sempre. Então, é isso que até hoje sempre foi uma questão em casa, né? Se torna uma questão, você comeu tal coisa, não quer comer isso agora. Quando eu tenho a opção de comer, eu vou escolher o que eu vou comer. Agora, se eu não tenho, eu vou comer o que tem. E você não come carne vermelha em respeito mesmo aos animais, por amor aos animais, por ideologia? Ou... Na verdade, é porque eu não gosto do gosto. Não é sério, uma picanha, assim, você não gosta? Meu irmão é carnívoro, faz com frequência churrasco em casa, mas não consigo gostar do gosto. Olha que interessante isso. Não consigo. E aí comi. Só que na África, eu comecei a apresentar uns problemas gástricos. E aí eu não sei se foi uma infecção por água ou se foi por conta de algum alimento que eu comi mal cozido. E eu desenvolvi uma úlcera. Minha nossa. E aí, vomitei sangue, que foi uma cena de partir o coração, assim. Vomitei várias vezes, né? Vários dias. Mas o povo não te tira de lá? Não tem uma regra assim, olha, Thaís, desculpa, você quer ficar mais gata? Foi o que aconteceu. Entendeu? Então, por esse motivo, eu fui retirada por causa médica. E isso partiu meu coração. Faltando poucos dias, né, para terminar. Então, no finalzinho desse da África, eles falaram, a gente precisa tirar agora para entender o que está acontecendo com você. E aí, nossa, para mim, assim, o que eu falo, eles me perguntaram, você está com dor? Eu falei, eu estou com dor na minha alma, no meu coração, porque eu não sou de desistir de nada. Mas eu falo, eu me senti como se eu estivesse numa batalha e lutando sem deixar perder a minha espada, sabe? Eu lutei literalmente até o fim, literalmente. E eu só saí por causa médica, né? Cara, que pena, foi porque você teria dor. ficado... E no final ainda, faltando poucos dias, né? Então partiu o coração, tanto que o pessoal chorou muito também, fizeram uma homenagenzinha para mim. Então foi muito bonito de assistir, de ver, mas é isso, a gente tem que entender também nosso corpo, por ser da área da saúde. Na hora que o médico falou isso para mim, eu só sabia que realmente tinha alguma coisa séria acontecendo, vomitar sangue não é brincadeira, e que não tinha mais possibilidade de eu ficar. E alguns dias eu já estava, na verdade, omitindo que eu estava com dor. Eu falava que estava cansada, mas era uma dor constante que incomodava demais. Eu nunca tinha tido gastrite, refluxo, azia, nada. Então eu não entendi o que estava acontecendo comigo.
Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E Cara, nada, foi nada, água, nada. né? Talvez. Então, eu acho que pode ter sido a água, entendeu? Mas mais ninguém, é interessante Depois, isso, né? outras pessoas também ficaram mal. Mas cada pessoa tem um tempo, né? E o estresse? O que o meu médico falou? Problemas com úlcera, o efeito psicológico, né? Então, às vezes você estava muito mais nervosa, ansiosa, isso influencia. Eu estava trabalhando muito, todo dia eu estava fazendo muitas funções, que até o pessoal falava, Thaís, para um pouco, você trabalha demais. Então, Mas eu até estava uma já... maneira, né, de você o tempo passar. Exato, eu sou muito proativa, então eu não gosto de ficar parada. Então, o jejum prolongado, porque eu fiquei, acho que foram 7 dias sem comer literalmente nada. Jejum prolongado, com a combinação do estresse e muito esforço, pode influenciar num problema gástrico, que foi o que aconteceu comigo. E aí os outros participantes também começaram a apresentar, mas um pouco mais, né? Muito faltando Mais 2 dias, final. vomitaram também, ficaram mal, mas faltando 2 dias só. Mas aí, como eu vomitei sangue, aí eles tiveram que me tirar. E é interessante porque o jejum, ele é salutar, né? Ele é uma coisa saudável, diz que cura o corpo. Só que não dessa maneira, dessa né? Com maneira. ácido corroendo tudo lá por dentro, ácido gástrico, Exato. enfim. Existem pesquisas, inclusive, que até saiu recentemente, falando que o jejum, não lembro se foi um chinês, um japonês, enfim, falando que o jejum, ele pode curar o câncer, as células cancerígenas. Só que eu falo assim, gente, o jejum você faz de uma maneira em casa, prolongado, e eu faço o jejum intermitente. Mas lá, você está com jejum junto com estresse, e é um jejum intenso, você não está comendo mesmo os nutrientes que você precisa, é diferente. Então, é muito castigador, castiga demais para o nosso corpo, na verdade, né? Teve teve um lance da sua pele também, né? Que você ficou com como se fosse um mapa por baixo da pele. Como é que foi esse assunto que foi... Eu vi as fotos, pessoal, é uma coisa bem Depois chocante. eu te encaminho o vídeo para mostrar, porque foi uma coisa que aconteceu comigo e com outras meninas também participantes, porque na África a gente pensa, vou pegar vários dias de muito calor, mas a maior parte foi de muito frio. Pegamos 7, 11 graus por vários dias. Imagina, você pelada lá. Então, literalmente a gente dormia no fogo, né, na fogueira, e foi como se os nossos vasinhos e capilares tivessem queimado por dentro. Que tem o nome de uma doença que chama, eu te falei, né? Eritema. Eritema. Não, como que é o nome? Esqueci, depois eu te mando. Tá. Mas se não me engano era um eritema, alguma coisa. Epieg. Eritema, epieg é o nome da doença. E quando eu voltei para o Brasil, ninguém sabia o que era isso. Fui na dermato, fui no vascular para fazer os exames, os check-ups que a gente precisa fazer para saber como que o nosso corpo está, e ninguém sabia o que era aquilo. Falei, gente, ninguém sabe, será que vai sair, não vai? E aí depois, num grupo de estudos que eu tenho, o pessoal lá falando e tal, falou assim, é isso. Aí eu fui pesquisar e realmente era. Aí eu avisei para as minhas colegas também que tinham acontecido a mesma coisa, e aí agora já praticamente aos saiu. Aos poucos vai clareando. Foi clareando, né? Mas... Só que não pode ficar por tempo prolongado, porque tem até risco de dar um câncer de pele. Uau! E é isso, né? Então você sai bem fragilizada, precisando se cuidar. Sim, né? sempre. E o que eu achei muito louco, não sei se, né, se pode falar, mas não existe uma premiação que nem no Big Brother, acho que é R$1 milhão, né? Porque, pô, vocês podiam ganhar uma grana para poder descansar um pouco quando sai. Deveria ter. O que a gente ganha é um cachê de participação, mas deveria ter, viu? Pelo sofrimento que a gente tem. Porque aquilo ali é brincadeira, Exato. Né? Mas a gente vai porque gosta. Eu brinco que o nosso troféu é aquele colarzinho que a gente ganha no final. Porque representa força para todo mundo. O quanto a gente conseguiu resistir à adversidade, resistir ao sofrimento psicológico, físico e ao convívio também. A lidar com o outro é muito complicado, né? Então, para mim, me mostra uma vitória. Qual você acha que foi a virtude mais importante, virtude interna mesmo, mais importante que te ajudou a chegar nesse sucesso? Porque para mim foi um sucesso o que você... Eu acho que é a confiança em mim. Porque por muitas pessoas não confiavam em mim, mas eu confiava em mim. Eu sabia que eu dava conta de fazer. Eu poderia não ser tão técnica, não ser tão forte fisicamente, mas eu sabia que mentalmente eu era forte, que eu conseguiria ficar até o final, entendeu? Mas você estudou muito também. Estudei também. Eu gosto de fazer por lazer.
de aprender sobre essas técnicas de sobrevivência, que é o bushcraft, né? Que eu acho importante, como eu disse, para minha segurança, porque eu faço muitas atividades sozinha no montanhismo. Então, eu gosto de me sentir segura e autônoma para fazer tudo livre, sozinha, sem ninguém me enchendo o saco. Mas eu sempre ando muito precavida, ando com kit de sobrevivência. Então, estou preparada. Por exemplo, né, eu te vi falando num programa sobre apito. Gente, como assim? Quem que carrega um apito na bolsa? Mas devia. Deveria, Não era? deveria. Eu que faço sempre atividades na natureza, na minha própria mochila já vem um apito. Então, assim, são coisas básicas que as pessoas deveriam pensar, poxa, e se acontecer? Eu sempre falo, uma coisa básica que todo mundo deveria levar quando vai fazer uma atividade na natureza é um apito e uma manta térmica. Né? O caso da Juliana. Eu ia falar disso agora, Então, conta. Qual é a tua leitura, gente? É aquela menina que despencou de um penhasco na Indonésia. Foi. E a gente viu ela viva ali, o drone filmou. O que aconteceu? Me comoveu muito, porque eu me vi muito, porque eu também sou muito de fazer as atividades sozinha, e às vezes se eu estou fazendo com algum guia, ele fala, espera, eu tenho essa mania de às vezes, acho que eu vou fazer tal coisa. Então também fica um alerta para mim, para ter atenção. Mas eu vi vários erros também dela. Tá. Pelo que eu percebi, né? Não tinha uma lanterna, ela começou de madrugada a fazer a trilha, então ela deveria estar com uma lanterna. As trilhas são muito estreitas, deveria ter uma manta térmica, deveria ter um apito. Então, ela estava com uma roupa para fazer uma caminhada, né, num lugar de altitude, que é frio, que eu faço a mesma coisa, eu vou com uma roupa sempre um pouco mais leve, só que eu sempre ando com roupas apropriadas na minha mochila. Porque se de repente acontecer de eu torcer meu tornozelo, eu tenho uma roupa a mais para uma emergência. Tem um saco de dormir, eu ando sempre com um monte de coisa. E, tipo, não se separa da tua mochila. Você não vai tirar e botar ela no ombro. Você vai deixá-la realmente aqui para não perder. Exato. E tanto que eu vi depois outras postagens falando que ela foi fazer xixi. Mas mesmo para quando eu vou fazer xixi, eu fico com a minha mochila. Eu não tiro por nada. Então, eu vi alguns erros que não foi somente da situação, do guia e tal, mas que ela também, eu acho que fica aprendizado para a gente. Não... Evitar de sair sozinha, evitar de não levar certos recursos também, de equipamentos, né? Porque isso pode tirar a tua vida. Mas você acha que ali teria mudado alguma coisa? Porque parece que ela estava bem machucada da queda. Mas ela teria, por exemplo, acendido uma fogueira? Ou se ela tivesse uma corda, ela não teria caído mais? Ou não ia ter jeito ali? Estava uma situação crítica. Eu acho que se ela tivesse uma manta térmica, poderia ter ajudado a manter a temperatura dela corporal, mas pelo que depois eu vi, ela teve fraturas, hemorragia interna. Então, se ela não fosse socorrida logo no início, ela ia morrer. Tanto que muitas pessoas, eu tenho esperança. Eu falei, essa menina morreu. Gente, ela estava num vulcão onde as temperaturas à noite chegam a menos 10 graus. O nosso corpo não aguenta, hipotermia mata em horas. Então, assim, quando passou um dia, eu falei, essa menina já morreu. Não tem como. Hipotermia mata mais do que a falta de água, do que a falta do alimento. Então, tem que cuidar. Percebeu que está com tremores, a pele arroxeou, os dedos começaram a ficar rígidos. Você está com sinal de hipotermia grave. Então, não tem que fazer. Por infelizmente, isso que você colou na fogueira lá, né? Foi. Então, a gente sabia dos riscos, né? E eu sabia, por ser da área da saúde, eu sabia que se eu começar a tremer constantemente por mais de 3 horas, começar a sentir sonolência, perceber que as minhas extremidades estão rígidas, frias, é porque o negócio está sério. Eu teria que chamar alguém para me tirar. Então, a gente tem que ter essa noção também para nossa saúde, né? Agora, assim, renderam os frutos aí, né? Então, temos um livro saindo. Tem. Né? O Sobreviver. É sobre... viver. Exato. É muito legal. Como é que foi isso? Você pariu esse livro praticamente rápido, assim. Como é que foi? Não foi ou demorou? Rápido, demorou porque o meu primeiro desafio foi em 2022. Então, desde o meu primeiro desafio, muitas pessoas já vinham falando para eu escrever alguma coisa. Porque tem muita gente que não gosta de assistir, mas gosta muito de leitura, né? E quando eu parava para contar ou fazer até um podcast ou lives, o pessoal falava, eu gosto de escutar você falando, mas eu não gosto de assistir. Escreve um livro. Eu falava, será? Dá muito trabalho e tal, né? E aí algumas pessoas me incentivaram, eu comecei a fazer com uma pessoa, só que ele era um mestre da sobrevivência, ele também é formado em literatura, ele tem livros também, só que ele mora muito longe, ele mora em Minas Gerais, então ia ficar muito difícil essa logística. E aí eu falei, não, eu vou tentar eu mesma fazer.
Aí fazia de pouquinho em pouquinho, tal. E aí quando eu achei que estava pronto, eu passei para 2 pessoas. Uma aluna minha, uma senhora, que eu falo que é aluna porque é fisioterapia, 94 anos, super culta, inteligentérrima. Que maravilhosa. Manda um beijo para ela. Dona Vilma, um beijo. Você sabe que você sempre me ajuda muito. Me corrige no português, aquela coisa toda. E aí começou a ler, aquela coisa, olha, você escreve bem, mas tem que corrigir umas coisinhas ali, aqui e tal. Aí passei também para uma outra amiga, que já trabalha com isso. E ela falou assim, cara, tá muito bom, mas vamos melhorar um pouco mais isso? Aí eu comecei a colocar mais detalhes. E aí, quando eu senti que estava pronto, eu apresentei para uma editora. A editora tem que ver se aprova, se gosta ou não. Amou. E aí rolou a parceria e agora, finalmente agora, depois de 9 meses, ficou pronto. Uma pena que não deu para te trazer agora aqui. Mas tem problema, a galera vai atrás para ver. Atrás. E aí você vai contando com dicas. Na verdade, ele não é um livro só de sobrevivência, né, de técnica. Eu falo muito mais das questões mentais. É uma autobiografia que eu falo de como eu busquei, por que eu busquei, da importância de você entender para quem gosta de fazer essas atividades sozinha. E também dá para você linkar com a tua vida, se você estiver passando por um desafio de saúde, um desafio amoroso. Então, você vai entender que tem desafios na sua vida que você resolve na tua cabeça. Eu tenho que focar no que eu quero, colocar metas para conseguir realizar. E acho que tem uma palavrinha bem importante, assim, algumas, mas, por exemplo, disciplina, autodirecionamento, sabe? Você trabalhar, fazer de tudo para vencer a tua procrastinação, a tua preguiça e trabalhar em função do teu propósito. Exatamente. O autoconhecimento também. E às vezes a gente se sabota, realmente, né? A gente tem tanto potencial para tantas coisas e será que eu consigo ou não? Você consegue, acredita em você. Será que eu vou passar por esse relacionamento? Consegue, você não nasceu grudada com outra pessoa? Será que eu vou conseguir um outro trabalho? Consegue. O meu pai, ele faleceu há pouco tempo. E foi por conta de um câncer no intestino e foi fazendo quimioterapia. E por ironia do destino, o ciclo durava 21 dias. E muitas questões que ele estava passando, eu falava para ele, pai, imagina que esse é o seu desafio de sobrevivência. Porque ele sentia como se estivesse pisando em cacos de vidro. Eu falava, quando eu estava lá na selva ou na savana, todos os dias eu pisava em espinhos. Então, eu colocava isso na minha cabeça, vai durar só 21 dias, eu preciso passar por isso. Eu preciso ser forte para passar por isso. Eu estou com fome, eu estou com dor, mas eu vou passar por isso. Então, eu tentei, pelo menos no final, passar um pouquinho para ele do que eu senti lá na frente. Então, de repente, uma pessoa que está passando por um problema de saúde vai se identificar também, porque você vai conseguir buscar forças, encontrar a força que você precisa. E é difícil, a gente precisa passar por esses nossos desafios, né? De uma maneira a tentar buscar a força que só está dentro da gente, não tem como. E o amor, né? A força do amor, dos seus afetos que estão lá fora te esperando. Também. E no caso do seu pai, todo o afeto que ele pôde ter na jornada dele. Exato. E como é que é, assim, essa parte da espiritualidade? Você acredita em alguma coisa? Isso te ajudou ou não tem nada a ver? Ai, ajuda. Eu acho que todos nós nos apegamos muito à fé. Todo mundo. Tanto que na África, todas as noites a gente rezava, orava, fazia as preces. E independente da religião, a gente, começava o Salmo 91. Depois nós rezávamos o Pai Nosso e depois fazíamos cada um a sua prece. Mas toda noite pedindo por força, pedindo por um alimento para ajudar, porque a gente fica muito mais fragilizado e a gente se apega à fé, não tem como. Eu sou católica e ao mesmo tempo sou espírita, acredito nas duas coisas, no meio termo. Então eu me apegava muito, também me conectava muito com a Mãe Natureza, falava muito com a África, falava, pelo amor de Deus, não seja tão dura com a gente, me deixa ficar, tira isso, mas tem coisas que não são pra gente. E, ironicamente, eu não venci a minha batalha na África, né, porque eu saí por causa médica, e o meu pai, ele foi para o outro plano, mas eu tenho certeza que ele está bem e lutou, porque foi o que ele me ensinou. A gente tem que lutar pelo que a gente quer, mas tem coisas que estão acima da gente, né? E ele lutou. Ele lutou. Ele mostrou essa força. Ele mostrou muita força. E eu via essa força nele, assim, tentando comer, mesmo sendo difícil de comer, botava tudo para fora, por cima e por baixo, sentia muita dor, não conseguia andar. Eu falava, meu Deus do céu. E a gente também tem que ser, não pode ser egoísta, né? Eu falava, se é para ficar desse jeito,
é melhor ele partir, porque eu não quero ver meu pai mal desse jeito. Ele sempre foi muito ativo. Em 2 meses, ele definhou de um jeito que dava dó de ver, sabe, assim. E entender também os sinais do nosso corpo, porque o que eu acho, se a quimioterapia tivesse sido prorrogada, pode ser que, de repente, ele estivesse vivo até hoje. Então, ele chegou no hospital falando, olha, eu não sei se eu consigo aguentar mais uma, porque está muito difícil. E não escutaram, falaram que tinha que fazer em seguida. Só que ele fez em seguida e deu uma úlcera no intestino. Ai. Comigo foi uma úlcera no estômago, dele foi no intestino. Ou seja... Só que intestino é muito mais sério, né? É. Intestino infeccionou, deu uma infecção generalizada. Aí foi. E aí? Você sabe que dizem que esse período de um adoecimento, ele serve para preparar a gente para a partida, né, do nosso ente querido, do nosso amado, justamente com esse pensamento que você trouxe. Descansa. Né? Especialmente quer, você, né? que acredita, né, num outro plano e sabe que o reencontro em algum momento vai se dar. Exato. Tanto que no último momento mesmo que eu vi ele acordado, assim, o médico já tinha me falado, olha, a situação dele já está muito grave. Ou, se vocês quiserem, né, entubar, mas assim, não tem que fazer. Por mim, eu não entubaria, porque eu sei que é só estar prorrogando. Mas eu fui ter uma conversa com os meus irmãos, não, a gente precisa tentar de tudo. Eu falei, não, vamos tentar de tudo. Mas eu sabia que não tinha mais jeito. E aí ele estava passando, ele tinha voltado da tomografia. Eu falei, pai, e ele teve um lampejo. Lampejo, tanto que ele não estava nem tendo, ele estava muito rebaixado, né? Uhum. Consciente, que não estava nem demonstrando nem nada. E aí, quando eu falei, ele me ouviu, assim, eu falei, pai, você está conseguindo me ouvir? Se você estava me ouvindo, pisca para mim 2 vezes. Ele piscou. Eu falei, você consegue mexer o braço? Não. Mexe a perna, mexe os dedos para mim. Não conseguia. Aí eu falei, pai, tenta ficar forte, porque ele amava Minas, né? Uhum. Depois a gente vai para Minas. E aí ele falou, ele não falou, ele só fez assim, ó. Quando ele fez isso para mim, eu já sabia que ele sabia. Ele sabia. Ele era enfermeiro, então ele sabia muitas coisas do que estava acontecendo com ele. E quando ele fez essa expressão para mim, assim, ó, eu falei, ele está indo. Aí eu falei com a minha família, todo mundo, não, imagina, vai acontecer. E aí entubaram. No dia seguinte ele teve uma melhora, que a gente fala que é a melhora da morte, que eu acho que foi realmente para preparar, acalmar, que todo mundo ficou, ai que bom, não sei o que, tá vendo, precisa ter fé, esperança. E depois ele partiu. Mas assim, eu já sabia. Naquele momento eu já sabia, assim. E é triste porque a gente não quer, mas ao mesmo tempo eu não queria ver ele pior. Foram 2 meses realmente de muito sofrimento. E hoje eu entendo quando uma pessoa fala que a quimioterapia é cruel. Quando a gente passa, né, perto, entende mesmo disso, a gente entende o quanto é cruel. E eu acho que também tentar entender o que a pessoa está passando e respeitar. Porque eu também, por muitas vezes, me senti um pouco culpada, que eu falava, não, calma, vai melhorar. A primeira é mais difícil, a segunda você vai ver que vai melhorar. E entender que quando a pessoa está falando que está difícil, a gente tem que entender mesmo, escutar o que a pessoa está falando, né? Isso me remete à tua experiência até na selva, ou na savana, né? Do teu parceiro ali falar o que foi embora, né? Falar assim, gata, eu não consigo mais, me perdoa. Tanto que eu não insisti tanto também. Eu falei, você tem certeza? Porque ele já estava também, os insetos estavam incomodando muito ele era muito mais magro do que eu. Então, tiveram outras questões e é emocional também. A gente teve briguinhas, muitas coisas que vão influenciando, né? E quando ele falou que queria ir, eu não vou ficar segurando. Você soube compreender? Eu soube compreender e eu sabia que ali era o meu desafio. Então, eu tenho que continuar, assim como aqui na vida a gente tem que continuar. Porque, infelizmente, meu pai não vai voltar mais. E a gente tem que ser forte e guardar os bons momentos, né? E endereçar a ele os melhores pensamentos, né? Umas vibrações de amor. Porque onde quer que ele esteja, ele vai receber isso. Exato. Vira e mexe, me vem uma tristeza, mas eu acho que é mais a saudade. Não é tristeza, é saudade. Mas aí eu já começo a pensar, não, eu fiz tudo o que eu pude em vida, eu estive muito presente com ele e ele mostrou que tem sempre que lutar pela sua vida. E eu segui os exemplos dele. Entendeu? Ele é uma referência importante. Muito. Para mim, em tudo. E você honrou ele enormemente, porque você foi uma vencedora, você teve sucesso. Se Deus quiser. Fui e você mais, cada vez mais. Então, essa era a minha pergunta, assim, para você. Quer dizer, se a galera chamar e falar, ô Thaís, bora ali fazer um
Largados e Pelados 10, 5, 4? Como é que vai ser? Você vai de novo? Faço. Engraçado porque em todos os desafios, durante o desafio, eu falo, nunca mais eu quero fazer isso. Termina, choro, eu quero fazer de novo, quero fazer de novo. E para mim, ainda mais, que é uma questão de honra. Porque como aconteceu essa situação do meu estômago, que eu fui retirada por motivos médicos, é uma questão de honra e eu falo, eu tenho que fazer de novo. Completar o ciclo. Eu tenho, que para mim eu não completei, eu tenho que completar. Mas você ficou quase até o final. Mas eu preciso ficar até o final, eu quero ficar até o final. E pode? Tem alguma regra que fala isso? Aí eles sempre chamam, né? Gente, bora lá chamar ela pro próximo. Já começou a fazer o próximo? Não, se chamarem eu quero. Mas eles sabem que eu quero e eu tenho certeza que eu ainda vou ter uma outra oportunidade. Eu espero que sim, porque você é tão iluminada e tão querida. E eu não falei metade, acabou, mas eu queria saber, ó. Por exemplo, eu passei recentemente 70 horas sem energia elétrica. Uau! Não, foi um barata voa, né? Pra quem é da selva aqui de pedra, né? Então, pra você não é nada, mas pra quem tá aqui, que precisa de um banho e tal, as coisas... Internet, né? Sabe aquela coisa? Atendendo os pacientes celulares. Aliás, gente, um beijo. Vocês me compreenderam, vocês foram queridos, né? Porque, imagina, normalmente é do computador, numa telona, entendeu? Mas foi ali no WhatsApp, vídeo. Então, como você sobreviveu esses dias? Pois é, difícil, mas você sabe, eu vou te falar um absurdo, assim. Eu acredito que a gente precisaria mesmo na cidade ter alguma noção de como fazer fogo, de como sobreviver sem internet, sem as coisas básicas, né? De como estocar alimento. Exato. Não desperdiçar alimento. Conta aí do teu curso. Você dá curso? Como é que faz? Muitas pessoas me pedem para dar curso. Curso não, dou palestras. Mas existem uns amigos meus que dão curso porque precisa ter espaço, precisa ter uma equipe. E como eu já tenho as minhas profissões, né? Então, eu mando para os meus amigos, que são Humberto Costa, que eu amo de paixão, e Juliana Antoniolo. Quem quiser, eles são referência nesse mundo da sobrevivência. Podem fazer com eles. Entendi. E, aliás, gente, olha a gafe. Eu preciso agradecer ao Mauri Mascaro, que me indicou essa lindeza. Encontrei com ele no curso. Aí ele te achou, assim, incrível, de todas as histórias e tal. E ele me indicou você para estar aqui. Então, foi uma conexão, né, Amal? Beijo, obrigada. E agora eu vou pedir a você, nós vamos ter a fase 2, que eu preciso saber como é que sobrevive na cidade. Tá bom. Mas agora eu vou pedir a você, para olhar para o seu público, para sua câmera, para todas as pessoas que te viram, te acompanharam, e deixar um recadinho do coração para alguém que talvez esteja passando um momento difícil, ou para alguém que quer, sabe, recrutar essas forças internas que você mostra. Então, deixa uma palavra aí para a galera. Gente, obstáculos, dificuldades, todo mundo vai ter na vida. Só que você precisa resgatar essa força que está em você, buscando entender onde encontrar, como encontrar, mas saiba que ela está dentro de você, principalmente na tua fé e na tua esperança. Então, não desiste. Se você tem um objetivo, se você está passando por qualquer dificuldade, você consegue. Só que você precisa acreditar primeiro em você, entendeu? Porque a força mental, ela domina tudo. E é isso, um beijo grande. Ai, você é muito maravilhosa. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu agradeço. Sou grata, que bom. Gostei muito mesmo. E aí, nossa, até você abriu seu coração com uma coisa que você nunca divulgou. Nunca. Né? Uma pessoa que já foi em tanto programa, até no... Arrasou. Obrigada. Obrigada. Acho que rolou uma conexão. Gostei. Obrigada mesmo, de verdade. Viu? E é isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. A presença de vocês aqui me honra muito, nos honra muito. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.